Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. A noite, na verdade, foi bem curta, proveniente das inscrições agora, né, pro programa Meu Deserto, que começa na quarta. Nós trabalhamos com 3 números de atendimento, 3 celulares de atendimento. Todos eles estavam com mais de 150 conversas, atendimentos pendentes. Pensa, 150. Os últimos dias tem sido assim, ó. E eu sei que eu peguei um dos números ontem e ó, tá até de madrugada respondendo, tirando dúvidas, confirmando as inscrições, enfim. Mas sabe quando você tem aquele cansaço, aquele desgaste? Eu fui dormir quando meus olhos já não aguentavam mais, quando as letrinhas do WhatsApp já estavam tudo embaralhadas já nas minhas vistas. Então quando embaralhou, aí eu fui dormir. Mas sabe aquele prazer, aquela satisfação assim de que a gente de fato conseguimos cumprir, né, aquilo que precisávamos? Então é uma alegria muito grande. E se porventura você ainda não fez a sua inscrição, tá? Nós temos essa turma que começa agora dia 15, e a próxima eu acredito que só daqui a 60 dias, e já no preço normal. Então essa do dia 15 está com preço promocional, tá? E se porventura você não tiver condições mesmo, tá? Não minta para mim, não minta para o Papai do Céu, porque o programa ele é espiritual. Então se você pensar em começar já mentindo, já vai começar errado. Mas se você realmente não tiver condições, me manda mensagem. Não é por isso que você vai ficar sem participar desse programa não, tá bom? Então nós estamos na reta final já das inscrições. E se eu demorar a te responder, vai me perdoando, tá? Qualquer coisa você já faz inscrição para garantir, me tira as dúvidas, ou se não, você manda mensagem, mas espera, porque está sendo muitos atendimentos, tá? Pessoal, o tema do vídeo de hoje que eu quero conversar com vocês é o seguinte: o meu ex, ou minha ex, está dando brechas para uma possível reconciliação. Esse final de semana foi incrível em torno desse assunto, e eu vou te explicar o porquê. Eu participo, né, com uma turma bem pequena, bem restrita mesmo, de pessoas fazendo o manual do casamento presencialmente. Pra você ter noção, nós começamos fazendo num local aqui na cidade, aí nós tivemos um contratempo. Hoje nós fazemos na minha casa, né? Então eu os recebo na minha casa uma vez por semana e nós fazemos lá o manual do casamento. E aí o que acontece? Um dos casais que estavam separados, irredutíveis assim, né? Uma das partes estava irredutível, não queria voltar, não queria, ponto final. Esse é o posicionamento dela. E aí eu encontrei esse participante no domingo, e ele falou assim: Diego, eu quero contar um negócio, você vai ser o único a saber. Ixi, agora eu não sei se eu posso contar, senão vocês também vão saber, hein? Mas vocês não conhecem, né? Eu não estou falando nome, não vou dizer aonde eu encontrei, não vou dar circunstâncias então. Enfim. E aí ele pegou e falou assim: olha, eu e minha esposa estamos nos reaproximando. Ela não falava comigo, só falava por meio das crianças. Aí ela começou a falar comigo essa semana. Nós não sentávamos para conversar, e essa semana inclusive nós chegamos a sair para comer uma pizza com as crianças. Quando terminou a pizza, deixamos as crianças em casa, e eu ainda convidei para a gente dar um passeio na praça, e demos o passeio na praça. E 2 dias essa semana, inclusive, eu cheguei a dormir lá na minha casa, uma vez que ele locou, né, um outro lugar para morar. E aí por fim ele falou ainda assim, no final, falou assim: nossa, e no último dia chegamos a dormir abraçados. E aí a gente conversando sobre isso, né, ele viu isso como uma brecha. Aí ele usou esse tempo, falou: nossa, eu vi uma luz, né, eu vi uma luz no fim do túnel. Eu conversando com outra pessoa,
pelo WhatsApp, essa mulher me disse assim: olha, Diego, meu marido voltou, disse estar arrependido, me pediu perdão, terminou com a outra mulher e voltou para casa. Mas desde que voltou está 1000 vezes pior do que antes. Está agressivo, está nervoso, está descontrolado, brigamos muito, ele me ofende, está com xingamentos. Quase a mesma situação, né? Uma pessoa que quis voltar, se reconciliar, se reaproximar, mas com características totalmente distintas. E uma outra pessoa que eu estava fazendo atendimento falou assim: nossa, meu marido me desbloqueou no WhatsApp, diz que sente muita falta da família, sente muita falta do casamento, dos filhos, e diz que está orando para que Deus quebrante o seu coração. O que tem a ver esses 3 casos? E quais são as distinções entre eles? Quando você está nesse processo de deserto, né? Na busca de uma restauração, ou se não, antes de restauração, nós vamos falar de reconciliação. A gente precisa entender que existe alguns detalhes que nós precisamos nos dar conta. Primeira coisa, existe 2 palavrinhas críticas que nós precisamos entender. Primeira, reconciliação. Segunda, restauração. Não é possível haver uma restauração sem haver uma reconciliação. Não é necessariamente natural que haja uma reconciliação e ocorra a restauração. Muitas das vezes pode ocorrer uma reconciliação, mas não uma restauração. Vamos entender o que seria essas diferenças? A reconciliação seria os 2, marido e mulher, voltarem agora a conversar, voltarem a se relacionar, voltarem a viver sobre o mesmo teto, utilizando o mesmo título de marido e mulher. Isso é uma reconciliação. Então você não restaura um casamento sem que você se reconcilie. Mas pode ser que você se reconcilie e o casamento não esteja restaurado. Você percebeu a diferença? Que é algum desses casos que eu citei. Ou seja, a pessoa se reconciliou, voltaram a morar junto. Entretanto, a situação está pior. Ou seja, não houve uma restauração, houve apenas uma reconciliação. E aí existe um perigo muito grande, porque quando um casal ele supera inúmeras e invisíveis barreiras a fim de se reconciliarem, porque geralmente quando se separa existe uma mágoa, existe um trauma, existe uma dor, né? Existe uma série de fatores que faz com que vocês dois estejam separados. Mas quando o casal supera tudo isso e se reconcilia, eles têm a esperança de que a reconciliação seja naturalmente uma restauração. E quando isto não ocorre, agora nós temos um sério problema, porque o medo, o desgaste, o trauma do relacionamento, ele aumenta. E aí nesse caso, quando ocorre uma nova separação, a reconciliação agora se torna muito mais difícil. Reconciliação e restauração. O que eu costumo conversar com as pessoas que me procuram quando estão nesse processo? No programa dos 40 dias do meu deserto, nós vamos trabalhar muito bem esses fatores, para que você possa identificar o momento correto de uma reconciliação e, por consequência, uma restauração. Mas tem algumas dicas que elas são bem nítidas de serem identificadas. Por exemplo, você pega a principal razão pela qual o seu casamento acabou. A principal. Eu sei que tem casamentos que pode haver muitas. Pode haver um desgaste, uma mágoa, mas geralmente tem uma
que vamos supor que é a gota d'água, sabe? Aquela que faz transbordar tudo. Você pega este item em especial e você analisa. Esse problema foi resolvido? Foi resolvido? Vamos supor, vocês tinham um problema muito grande porque vocês moravam no fundo da casa da sogra. Então, os inúmeros conflitos com a sogra, né, entre vocês e tudo, foi a gota d'água. E agora teu marido ou tua esposa quer se reconciliar. Mas vocês vão continuar morando no fundo da casa da sogra. Você tá entendendo? O problema não foi resolvido. Vocês ainda têm o mesmo problema. A diferença é que agora vocês têm uma disposição, uma vontade de lutar um pouco mais, de persistir um pouco mais. Mas o problema continua ali. Talvez você diga pra mim assim: não, Diego, o problema do meu casamento, que ocasionou a separação, foi bebida alcoólica. Foi bebida alcoólica. Meu esposo bebia muito e por isso nos separamos. Mas ele quer voltar. Mas parou de beber? Continua bebendo? Continua com as mesmas amizades? Com as mesmas rotinas? Você não resolveu o problema. Então, a primeira característica que nós temos que analisar diante da possibilidade de uma reconciliação e, por consequência, uma restauração, é justamente isso. Se de fato o principal problema foi resolvido. Eu não estou nem falando dos demais, tá? A princípio eu estou falando só do principal. Se o principal problema foi resolvido. Se o principal problema foi resolvido, você ainda vai ter um desgaste, você ainda vai ter uma dificuldade, mas já é um caminho, tá? Eu sei também que não dá para você pegar e falar assim: não, eu não vou me reconciliar enquanto você não estiver perfeito. Aí nós temos um problema, porque nenhum dos dois vai ser, tá? Então você não vai impedir uma reconciliação por causa disso. Entretanto, se o principal problema não for resolvido, significa que você tornará a ter problemas, tá? E aí as consequências podem ser muito pior. Então você se equivocar e já ir logo reconciliando, pensando numa restauração, mas já fazendo isso errado, a chance de você ter problema depois é muito maior. Você entendeu? Então essa é uma dica crucial. Além dessa dica, nós precisamos também observar o seguinte: às vezes o que ocasionou a separação foi uma dificuldade, um problema seu, e por isso a outra pessoa se afastou. E agora você tem a oportunidade de olhar para si, caso a outra pessoa abrir uma brecha, de olhar e ver se você já foi curado disso, se você já corrigiu isso e se você está pronto a reconciliar. Sabe por quê? Porque as reconciliações tendem a ser mais difíceis do que um início de relacionamento, porque ela já traz mágoa, ela já traz uma carga, já traz um fardo muito grande, um histórico muito grande. Então, por causa disso, tende a ter muitas dificuldades, muitos problemas. Então, se você não resolveu o problema principal que ocasionou a separação, principalmente se esse problema estava em você, eu lhe recomendaria não reconciliar. Ou pelo menos que dedique muito tempo para resolver isso. E tem alguns problemas que de fato o Manual do Casamento vai te ajudar, os canais de restauração vai te ajudar, o programa Meu Deserto vai te ajudar, uma igreja vai te ajudar, um pastor vai te ajudar, mas tem problemas que você precisa de um profissional, sabe? Você quer ver uma coisa curiosa? Eu já vi casais que se separaram porque a mulher começou a sentir nojo do marido por ele ter mau hálito. Olha que situação, por ele ter mau hálito, um hálito muito forte, horrível, que não permitia-se nem beijar o homem, e isso foi afastando. Ou seja, diante de um problema desse, não adianta a pessoa só e somente buscar um canal de restauração, um pastor. Não, é a hora dele procurar um profissional especializado nessa área que lhe proponha, né, um tratamento específico a fim de que ele cure isso. Então,
preste atenção, porque tem coisas que você pode conseguir sozinho, tem coisas que Deus há de viabilizar para você, mas muitas das vezes você ainda pode recorrer à ajuda de alguém para você superar esse problema, tá? E olha, para alguns essa oportunidade de reconciliação é uma armadilha. Para outros, uma pequena brecha é como o sol do meio-dia. Na verdade, não é uma luz no fim do túnel, não. É uma enorme luz. Quando uma pessoa se dispõe a reconciliar, estando com o coração ferido, machucado, isso é uma enorme oportunidade de se fazer as coisas diferentes. Desde que já tenha pelo menos começado a fazer diferente. Se não houve mudança de nenhum dos lados, pode anotar. Daqui uns dias você volta a me procurar de novo, dizendo que agora a situação está pior. E eu não quero isso para você. Então, seja sábio, tá? Seja prudente e tenha essa plena certeza que a reconciliação e a restauração é um processo que deve ocorrer de maneira perfeita, tá? De uma forma harmoniosa, até para que ela possa se tornar duradoura também, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, tenham um bom dia, corre lá, faça sua inscrição para o programa Meu Deserto. Eu não sei se você lembrou de curtir esse vídeo, tá? Então já estou lembrando você, curta o vídeo para eu saber que você assistiu. E nós nos vemos amanhã. Até mais, tchau, tchau.